Qual é o propósito da igreja segundo a Confissão Batista de 1689? Nós vemos isso também na confissão. A Confissão de 1689 descreve a missão da igreja na execução do seu poder. Então, ela foca no caráter de que o dono da igreja tem poder e o dono da igreja muniu a igreja com poder. E usando esse poder, ela então exerce a sua missão. Na execução do seu poder, confiada a ela pelo Senhor da igreja Jesus Cristo, capítulo 26, parágrafos 5 e 6. Ou seja, a igreja foi munida para algo, seu propósito então é determinado pelo seu Senhor. Ela tem um propósito determinado pelo Senhor e ela foi munida para alcançar esse propósito. Então, aquele que exige é aquele que dá os meios para que ela realize aquilo que ele exige. Então, diz assim o parágrafo 5 do capítulo 26 da Confissão, que é o capítulo que versa sobre a igreja. Na execução desse poder, com que ele é assim confiado, o Senhor Jesus chama do mundo para ele mesmo, através do ministério da palavra, por meio de seu Espírito, aqueles que são dados a ele por seu Pai, para que eles possam andar diante dele em todos os caminhos da obediência, os quais ele prescreveu em sua palavra. Aqueles que assim são chamados, ele ordena que andem juntos, em sociedades particulares ou igrejas, e aqui ele realça o caráter de independência da igreja local, para a sua mútua edificação e para a devida realização do culto público que ele requer deles no mundo. Então, parágrafo 6 continua falando assim: os membros dessas igrejas são santos por chamamento, manifestando visivelmente e evidenciando na e pela sua profissão e caminhada a sua obediência a esse chamado de Cristo, e voluntariamente consentem em caminhar juntos de acordo com a designação de Cristo, entregando-se a si mesmo ao Senhor e uns aos outros, pela vontade de Deus, em sujeição às ordenanças do Evangelho. Então, o que é descrito pelos parágrafos seguintes desse capítulo, né, o capítulo 26, é um capítulo muito maior, o capítulo da confissão, apenas descreve de outras formas essas mesmas características. Usam outros termos para descreverem as mesmas características, por isso que eu destaquei somente os parágrafos 5 e 6. Em síntese, se nós sintetizarmos em pontos quais são os propósitos da igreja, né? Pregação da palavra, seja para os de dentro ou para os de fora, porque tudo que eles fazem é visível. Discipulado, supervisão e edificação mútua. Culto ou adoração pública com a administração correta das ordenanças. O testemunho público de piedade e devoção. Então, se os irmãos observarem aquelas características que eu destaquei em amarelo, que agora eu coloquei junto aqui, elas podem ser sintetizadas dessa forma que eu expus aqui, esses 4 pontos. Pregação da palavra, discipulado, supervisão, edificação mútua, culto, entendendo que as ordenanças batidas no seio do Senhor fazem parte de um culto, e o testemunho público da piedade e devoção, porque os santos são expressão viva da obra de Deus na terra.